Olá, olá! Como você está? Estamos aqui mais uma vez, 14º dia do nosso devocional, do nosso aprendizado, seja como for que você queira chamar, mas é a leitura do 14º provérbio. Pegue sua Bíblia, abra seu aplicativo, vamos continuar aprofundando nessas maravilhas, nessas sabedorias que o Senhor deixou para nós, para que possamos crescer, para que possamos frutificar, para que possamos nos renovar dia após dia, para que possamos nos corrigir e sermos melhores, sempre melhores. Porque precisamos alcançar, sim, níveis de perfeição. A gente tem muito costume de dizer, ninguém é perfeito, eu não sou perfeito. Realmente, você não é perfeito. Você não precisa se cobrar tanto a ponto de se frustrar e acreditar que nunca vai conseguir, ou não é para você, ou para você não ter jeito. Não, mas a ideia de perfeição, de buscar a perfeição, é de você se fazer melhor dia após dia, de você ir tornando cada dia mais excelente naquela situação, naquela determinada área da sua vida, naquele relacionamento. São passos, né, a cada dia que vai fazendo com que a gente se aprimore, né? Adquirindo experiência, adquirindo habilidade prática. Não é assim quando a gente tem que fazer alguma atividade que a gente vai fazer pela primeira vez? A primeira vez é sempre desesperador, às vezes dá certo, também pode não dar certo, mas a repetição, o comportamento reiterado, né, sempre praticando, isso gera a perfeição, né? Você vai atingindo níveis de excelência e vai se aprimorando cada vez mais. Então é isso que a gente está fazendo aqui. Essa leitura de provérbios, a gente começou esse período agora, essa saga do dia 1º até o dia 31, de Provérbios 1 até Provérbios 31, para que você possa conhecer Provérbios se você ainda não leu, e se você já leu, para que você possa relembrar todos os ensinamentos do sábio, né, Salomão, inspirado por Deus, e que você venha continuar, mesmo que acabe os 31 dias, sempre quando tiver um mês de 31, separa provérbio para fazer leitura, é isso que eu faço, é isso que eu vou continuar fazendo. Chegou um mês que tem 31 dias, é leitura de provérbios. Os demais dias a gente vai fazendo leitura de outros livros da Bíblia, complementando com outros livros seculares, né, paralelos, mas provérbios é algo que você vai levar para a sua vida e você vai ensinar para os seus filhos e os filhos dos seus filhos, e assim vamos adquirindo conhecimento. Porque como a gente falou antes, não envelhece, né? São doutrinas, são ensinamentos, são experiências, são expressões que elas são atemporais. Estão sempre atuais. Vamos lá? Provérbios 14, abra aí sua Bíblia, seu aplicativo, vamos fazer essa leitura corrida, extensa, de todo o número, mas você pode fazer essa leitura também pausada, reflexiva. Se você não puder ler no momento, não tem problema, somente me ouça, mas depois abra sua Bíblia, abra seu aplicativo da Bíblia lá, coloque em Provérbios, leia, faça essa leitura, é importante, porque aí você vai destacando aquilo que ressalta aos seus olhos. Aqui eu faço a leitura extensa, destaco aquilo que me chama mais atenção e tento fazer um comentário sobre, mas é para você fazer isso também aí. Você lê, destaca aquilo que chama mais atenção para você e faz uma anotação legal, faz uma reflexão legal sobre aquilo e vai internalizando para que você realmente possa aprender. Pronuncie, porque quando a gente pronuncia, ajuda a memorizar, ajuda a internalizar. Quando você escreve também, contribui bastante. Vamos lá, Provérbios 14, a partir do verso 1, que vai dizer assim: a mulher sábia edifica o lar, mas a insensata o destrói com as próprias mãos. Quem anda pelo caminho reto teme o Senhor, quem escolhe estradas tortuosas o despreza. A conversa arrogante do insensato se torna uma vara que o castiga, mas a palavra do sábio o protege. O estábulo sem bois permanece limpo, mas é a força do boi que provê a colheita farta. A testemunha honesta não mente, a testemunha falsa respira mentiras. O zombador procura sabedoria e nunca a encontra, mas o que tem discernimento, o conhecimento vem fácil. Afaste-se do tolo, pois em seus lábios não achará conhecimento. O prudente sabe aonde vai, mas os insensatos enganam a si mesmos. Os insensatos zombam da própria culpa, mas os justos a reconhecem e buscam reconciliação. Cada coração conhece sua própria amargura, e ninguém pode compartilhar de toda a sua alegria. A casa do perverso será destruída, mas a tenda dos justos florescerá. Há caminhos que a pessoa considera corretos, mas acabam levando à estrada da morte. O riso pode esconder o coração aflito, mas quando a alegria se extingue, a dor permanece. O desleal recebe o que merece, mas a pessoa de bem é recompensada. O ingênuo acredita em tudo que ouve. O prudente examina seus passos com cuidado.
O sábio é cauteloso e evita o perigo. O tolo confia demais em si mesmo e se precipita. Quem se ira com facilidade faz coisas tolas. Quem trama o mal é odiado. Os ingênuos são revestidos de insensatez, enquanto os prudentes são coroados de conhecimento. Os maus se prostrarão diante dos bons. Os perversos se curvarão à porta dos justos. Os pobres são desprezados pelos seus vizinhos, enquanto os ricos têm muitos amigos. É pecado desprezar o próximo. Feliz é o que ajuda os pobres. Os que tramam fazer o mal se perdem, mas os que planejam fazer o bem encontram amor e fidelidade. O trabalho árduo produz lucro, mas a conversa fiada leva à pobreza. A riqueza é coroa para os sábios, mas a insensatez dos tolos só resulta em mais insensatez. A testemunha confiável salva vidas, mas a testemunha falsa é traidora. Quem teme o Senhor está seguro, ele é refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida, ajuda a escapar das armadilhas da morte. Uma população que cresce é gloriosa. Uma população que cresce é a glória do rei, mas a falta de súditos é a ruína do príncipe. Quem tem entendimento controla a sua raiva. Quem se ira facilmente demonstra grande insensatez. O contentamento dá saúde ao corpo, a inveja é como câncer nos ossos. Quem oprime o pobre insulta seu Criador, mas quem ajuda o necessitado honra a Deus. O perverso é destruído por sua maldade, mas o justo encontra refúgio mesmo na hora da morte. A sabedoria é preservada no coração do sensato. Não é possível encontrá-la entre os tolos. A justiça engrandece a nação, mas o pecado é vergonha para qualquer povo. O rei se alegra em seus servos prudentes, mas se enfurece contra os que o envergonham. E assim a gente finaliza, né? Deu algumas gaguejadas, que às vezes a gente vai fazendo a leitura corrida e acaba se passando numa palavra ou outra, mas eu espero que você tenha entendido. Vamos fazer então agora nossos ressaltos, né? Vamos ressaltar os nossos destaques. Eu quero já começar destacando o verso 1 de Provérbios 14, que vai dizer que a mulher sábia edifica o lar, mas a insensata o destrói com as suas próprias mãos. E é verdade. Gente, a mulher ela tem um papel de edificar a sua casa. Ela tem a importância, a função essencial de edificar a própria casa. E ela, quando edifica a sua casa, quando ela traz vida à sua casa, quando ela traz valor à sua casa, quando ela se alegra à sua casa, ela é uma mulher sábia. Agora, a tola, ela destrói com as próprias mãos. A tola, ela destrói o seu casamento. A tola, ela destrói sua maternidade. A tola, ela torna os dias muito mais difíceis. Eu não estou querendo dizer que não existem problemas dentro do casamento, dentro do lar. Existem problemas, todo lar tem problema, toda família tem dificuldade. Agora, a mulher sábia, ela edifica. Ela procura sempre estar construindo em seu lar. Ela procura sempre estar melhorando o seu lar, né? Ela procura sempre estar procurando o bem-estar da sua família. Mas a tola ela não se importa, né? A tola, ela não quer nem saber se estão bem, se não estão. A tola, ela não pensa nem nela mesma, né? Ela não pensa nas consequências das atitudes dela, porque quando você se torna uma família, você se torna um só corpo, né? Então, tudo que você faz reflete no seu marido, reflete nos seus filhos, né? Então, é o papel da mulher edificar a casa. Você vê como é que é a importância da mulher na vida dos filhos, né? A importância da mulher dentro de casa. Nós, mulheres, fazemos muitas coisas, né? Temos autonomia para trabalhar, para sermos o que quisermos, para poder ter a profissão que desejamos, mas o nosso papel dentro do lar, ainda que tenha um apoio de pessoas que ajudem semanalmente ou diariamente, com uma tarefa, com isso, com aquilo, não importa, mas a nossa função dentro de lá, ela é primordial. Somos uma peça-chave dentro do nosso lar, né? E isso que precisa ficar claro. Você pode ser o que você quiser, você pode trabalhar onde você quiser, você pode ser livre sendo mulher, mas se você escolheu ser mãe, mas se você escolheu ser esposa, mas se você escolheu constituir um lar, formar uma família, lembre, o seu papel é dentro do seu lar. A sua primeira missão, o seu primeiro propósito é cuidar da sua família, é cuidar do seu lar, é administrar a sua casa dentro das tarefas que você consegue. Eu não estou dizendo que você tem que ficar sobrecarregada, né? Eu não tô falando que você tem que se dedicar exclusivamente a isso se você não gosta ou se você não pode, mas eu tô falando que você precisa ser sábia, já que você tem
atividade dúbia, né? Você consegue trabalhar fora e tem a casa também para administrar. Seja sábia naqueles pequenos detalhes, naquelas pequenas construções que você precisa fazer. Não abra mão, não terceirize o ensino dos seus filhos, não terceirize a educação dos seus filhos, não terceirize o amor com seu relacionamento com seu marido, a conversa, o diálogo. Não terceirize isso, né? A gente sabe que o homem tem pensamentos diferentes, comportamentos diferentes da mulher, né? Cada um tem um jeito diferente, são personalidades diferentes, mas entenda, Deus permitiu exatamente isso, pessoas diferentes se complementarem, porque o que ele tem, você não tem, então ele acha, você acha nele, e o que você tem, ele não tem, então ele se encontra em você, né? Então isso forma uma completude, vocês conseguem se completar, né? Então a mulher sábia, ela vai traçando detalhes, não é fácil? Não é fácil, porque ser mulher sábia parece muito simples, né? Parece que é pegar uma frase de efeito e eu vou aplicar na minha vida. Não, não é isso, é uma mudança de comportamento, é uma mudança de pensamento, é uma mudança de cultura familiar, sabe por quê? Porque quando você vem para casa vem constituir família, você, seu esposo, seu companheiro, com seus filhos, ou só vocês dois, você traz uma bagagem cultural da sua casa, dos seus pais, e ele também vai trazer a bagagem cultural da casa dele, dos pais dele, e isso gera um choque, né? Porque há uma desconstrução muito grande para poder então passar a construir uma coisa nova com duas pessoas totalmente diferentes. Então é complexo, não é fácil. O homem tem a função dele, e eu vou chegar nesse ponto para dizer que como que a mulher consegue edificar a casa, né? Então, mais a mulher, principalmente porque a gente está falando aqui da mulher sábia que edifica a casa, é o papel dela, né? Ela sabe ser aquela auxiliadora, idônea, ela sabe ser aquela mãe protetora, cuidadosa, sabe? Não tem problema se você tem condições de botar uma pessoa para te ajudar com seus filhos, ajudar na sua casa. Maravilhoso, sabe? Se você pode fazer isso, é ótimo, mas se você não pode, é bom também. Faça no seu tempo, mas faça, né? Trabalhe dentro da sua organização, naquilo que te dá também alegria, que gera conforto e bem-estar, não só pensando na sua família, no seu esposo, no seu filho, mas em você, inserida nela, né? O seu bem-estar com a sua família. A gente não tá falando para mulheres se anularem para poder viver a maternidade ou se anularem para poder viver o matrimônio. Não, não trata-se de anulação, mas trata-se de complemento, né? Você se insere dentro de um contexto com outras pessoas e compõe-se um corpo, compõe-se uma família, uma unidade dentro da família. Agora, por que eu digo que eu ia chegar na parte do homem dentro desse processo de edificação do lar, que a mulher sábia edifica a casa? Por quê? Porque aquele que edifica, ele edifica a partir de. O papel do homem é trazer todos os recursos, todos os elementos, todo o suporte emocional, financeiro, entenda, o todo no sentido da parte dele, aquilo na medida das condições dele, na medida daquilo que ele pode fazer. Se existe um homem dentro desse lar, né? Se existe um homem desse lar, dentro desse lar, ele precisa assumir o papel dele. Então ele traz os recursos, ele traz os materiais, ele traz a matéria-prima, ele traz tudo aquilo que cabe a ele como homem, na formação do homem, aquilo que Deus criou, o homem e a mulher, aquilo que cabe a ele na administração, no governo, né, na liderança do seu lar, como sacerdote, como homem da sua casa, ele traz para que a partir disso a mulher possa edificar o lar, né? Às vezes a gente pode pensar assim, mas como edificar uma casa? É tão difícil, eu vou fazer isso sozinha? Não, não é sozinha. Você edifica a partir de. Então você precisa ter um solo, você precisa ter o material, e isso é o papel do homem. O homem traz esses recursos, né? Financeiros, emocionais, estruturais, tudo dentro da medida da realidade de cada um, procurando se aperfeiçoar dentro da realidade que você vive, não se comparando à família ou à vida de ninguém, mas à sua vida, aquilo que você pode fazer, aquilo que você pode oferecer, aquilo que você consegue fazer, o que você não consegue, sim, delega o que você pode delegar, contrata alguém para te orientar, busca ajuda para melhorar, mas esses papéis precisam ser divididos, diferenciados, porque senão é difícil, passa a virar uma utopia a mulher sábia que edifica a casa, né? Fica parecendo que essa mulher não existe, mas ela existe. Existe, porque ela é continuação de algo que vem antes, né? Deus não criou primeiro o homem, então do homem ele tira a mulher, então a mulher ela vai completar.
ela completa. Então a mulher que edifica a casa, ela edifica a partir de alguma coisa. E isso que vem antes, que é tudo que prepara, todos os materiais, tudo que é necessário para a edificação, para o levantar da casa, para o fortalecer da casa, é o homem que entrega. Agora, a mulher que fala, e eu que sou mãe solo, e eu que sou só, não tenho marido, não tenho companheiro, sou viúva, sou divorciada, sou separada, ou então não consegui constituir um relacionamento, é só eu, meu filho, meus filhos. Você vai fazer esse papel da medida que Deus permite você exercer. E Deus vai te ajudar, né? Deus vai te orientar. Não é fácil, mas você vai suprir, porque a mulher tem esse poder de suprir lacunas. Isso em algum ponto pode gerar um cansaço, uma fadiga muito grande na gente, mas em outros momentos, em outros pontos, é primordial. Porque esse poder que Deus lhe dá na medida daquilo, quando é realmente necessário, quando é saudável, né? Por exemplo, uma mãe que é solo e não tem como fugir dessa situação, vive assim, é normal isso. A gente sabe que existem contextos assim. E aí, vai fazer o quê? Não vai poder edificar? Edifica sim. Por quê? Porque aquilo que lhe falta, Deus coloca em você. Deus lhe entrega, Deus preenche. Lembre, a mulher foi formada a partir do sono de Adão. Então, enquanto Adão dormia, a mulher estava sendo formada. Então, naquilo que o homem dorme, a mulher está sendo aprimorada, está sendo forjada. Então, você que é mãe solo, você que é mãe solteira, né? Você que é viúva, divorciada, não importa o seu contexto, vive você e seus filhos, não tem problema. Não tem a figura masculina dentro da casa, Deus vai fazer com que você aprimore os seus talentos. Deus vai fazer com que você supra certas lacunas na vida do seu filho, dentro do seu lar, e vai lhe fortalecendo. Agora, é bom se existe um avô, existe um tio, existe familiares de confiança, é bom exercer essa figura masculina na imagem das crianças, né? Para que eles possam realmente começar a discernir algumas coisas a partir de discursos de homem, né? De homens que você confia, de homens sábios, né? De homens que realmente têm poder de influência e que você quer que tenha poder de influência sobre os seus filhos, que pode de fato ensinar coisas boas, valores, comportamento, posicionamento, né? Que vai ajudar a edificar esse menino, vai ajudar a edificar essa menina, entende? Mas você como mulher, como mãe, independente se você casada, vive em união estável, se você tem ou não um companheiro, um homem dentro do seu lar, o pai dos seus filhos dentro do seu lar, o seu marido, independente de você ter ou não essa figura masculina dentro do seu lar, você pode edificar a sua casa e deve, porque a mulher sábia faz isso. Então busque ser sábia na edificação do seu lar. Isso é extremamente necessário. Mulher, Deus lhe deu uma força muito grande, e você tem um potencial que você mesmo desconhece. Um potencial muito grande. Vemos quantas mulheres enfrentam coisas dia após dia, coisas que a gente para e pensa. Eu não sei se um homem teria condição de enfrentar isso, eu não sei se um homem teria motivação para fazer isso, eu não sei se um homem aguentaria, por exemplo, dar à luz a um filho, né? Normalmente o homem dá uma dor de cabeça, já parece que vai morrer, já não tá bem, já para logo, e a mulher enfrenta. Pois é o Senhor que lhe dá essa força, né? Essa capacidade, essa habilidade, esse poder, essa autonomia, é o Senhor que lhe dá. Mas lógico, dentro dos limites daquilo que Ele preparou e forjou você para ser. Não é você querer tomar o papel do homem, achar que é independente e não precisa mais de ninguém. Não, isso não é saudável. Desculpa lhe dizer, mas isso não é saudável, viu? Você precisa ser uma mulher completa, você precisa ser uma mulher preenchida e você precisa ser uma mulher saudável. Quando a gente toma papéis que não são nossos, chega um momento que a gente começa a carregar um fardo, uma sobrecarga, e isso cansa. Isso cansa. Por mais que seja interessante, por mais que seja empoderador, por mais que seja aplaudido, mas chega um momento que isso cansa. Alguma área da sua vida você vai ter a sensação de falha, de frustração, de vazio, vai se sentir incompleta. Por quê? Porque exerceu muita função que não era sua, exerceu um papel que não era sua. Não tô falando de profissões, não tô falando de posicionamento disso ou daquilo. Não, você pode ser o que você quiser, você pode fazer o que você quiser. Valorizo mulheres que são empoderadas, que se posicionam,
né, que lideram, mas entenda, você é mulher, Deus criou você para uma função e dentro dessa função você precisa fazer com excelência, com habilidade. E se você não tem a outra parte, tudo bem, você vai ser suprida, você vai preencher esta lacuna. Agora, se existe a outra parte, se existe o sexo masculino, se existe o homem para desenvolver e desempenhar esse outro papel, deixe ele desempenhar o papel dele, para que lá na frente você não gere em você um desgaste emocional, um desgaste físico e até mesmo você comece a duvidar dos sentimentos dentro do seu matrimônio, né? Porque você tomou a frente, você sempre fez tudo, você sempre resolveu tudo e aí quando você quer que o seu parceiro resolva, simplesmente ele descansa. Por quê? Porque ele tem a mulher super poderosa e ela faz tudo. Não deixou ele fazer o papel dele. Eu falo isso porque é difícil, né? Normalmente as mulheres são muito proativas, eu sou proativa, eu tenho que me frear em alguns aspectos, porque senão eu tomo a frente, eu faço tudo. Por quê? Porque eu fui criada assim. Eu fui criada assim, para fazer, para não esperar, né? Para resolver. Eu fui criada assim, mas aí a gente tem que segurar, a gente tem que frear um pouco e olha, calma aí, deixa eu fazer o que me cabe e o que eu consigo fazer, mas é papel do meu esposo, é papel do meu companheiro, então eu vou deixar ele fazer, né? Porque aí continua a admiração, continua o apreço, continua o respeito. A gente sabe que nós temos o lado emocional muito elevado. A nossa razão, ela pode estar em equilíbrio, mas se o nosso emocional estiver em desequilíbrio, nem a razão vai funcionar. Nem a razão vai conseguir ter controle. Então é bom cuidar, é bom cuidar. Eu espero que você coloque amor em minhas palavras e não leve para nenhum sentido contrário ou achando que eu sou machista e muito menos feminista, viu? Nada disso, porque às vezes tem mulher que é machista, né? Mas não, que tem uma ideia, uma conversa muito machista, né? Mas não é esse comportamento e muito menos feminista, porque eu também não venho trazer feminismo, eu venho trazer mulheres empoderadas pelo Espírito, pela palavra de Deus, por aquilo que Deus criou elas para fazerem, para serem e para poder exercer uma vida de excelência, uma vida leve, uma vida suave, né? Vivendo aquilo que Deus chamou ela para viver. Vamos pular um pouquinho? Vamos lá pro verso 9, que vai dizer assim, ó: os insensatos zombam da própria culpa, mas os justos reconhecem e buscam a reconciliação. É verdade, olha, a pessoa insensata, ela erra e acha o máximo, ela fica rindo, ela fica contando, ela fica ainda querendo se engrandecer com o erro que ela cometeu, né? Com o que ela fez de errado contra uma pessoa. Ela vê que ela não agiu de forma adequada, mas ela ainda fica rindo, ela faz pirraça, ela zomba. Ela faz chocarrice. Agora, o justo, ele reconhece o erro e ele volta e reconcilia. Ele dá um passo atrás, volta, pede perdão, ele resolve, ele não deixa o orgulho tomar conta dele, ele é humilde o suficiente para falar assim, ó, eu errei e eu peço desculpa. Eu errei. Não importa se foi porque você começou, não importa se eu tinha razão em alguma parte, olha, nisso eu errei e eu peço desculpa. A gente procura paz, é melhor ter paz do que ter razão. E o justo, ele vai reconhecer quando ele erra e reconcilia. Não é tipo assim, eu sei que eu tô certa e vou fingir que tô errado, então não vou conversar pra... Não, isso é soberba. É você ver que errou e corrigir. Errei, eu volto e corrijo. Eu não fico calado e deixo pra lá. Não, eu volto e corrijo, porque senão fica uma lacuna aberta. Precisa voltar, reconciliar, precisa voltar e pedir perdão. Viu? O perdão tem poder de libertar, não a pessoa que te ofendeu, mas você. Porque quem fica com amargura, quem fica magoado é você. Então o perdão, ele libera você e não a pessoa que te ofendeu. Porque às vezes a pessoa que te ofendeu, ela nem sabe, ela nem se importa, ela nem lembra, ela tá dormindo tranquilo. Agora você que tá ofendido, tá sem dormir, tá passando mal, tá com o coração doendo, tá chorando, tá triste, tá desejando mal, tá com pensamentos tortuosos. Você que se sentiu ofendido, que fica ferido. Quem ofende normalmente nem lembra quando ofendeu, nem lembra que ofendeu, né? Mas o justo, ele volta e reconcilia. Vamos lá pro verso 12, vai dizer assim: há caminhos que a pessoa considera corretos, mas acabam levando a estrada da morte. E é verdade, isso é muito forte, porque existem caminhos que a gente acha que são os melhores para nós, né? Que é o caminho certo, olha, aquilo vai ser bom para mim, eu vou me dar bem, vou sair bem sucedida, mas sendo que na verdade é um caminho que leva para a morte, viu? Por isso que a gente precisa analisar os nossos caminhos, analisar os nossos passos, para que lá na frente aquilo que parecia ser bom se torne um caminho de morte. Então existem sim caminhos que parecem ser bons, mas são caminhos de morte. Lembre, quando o inimigo de nossas almas vem, ele não vem oferecer aquilo que é ruim, ele vem oferecer aquilo que é bom, aquilo que sabe que pode te envolver de algum modo,
se ele conseguir, né? Então ele traz aquilo que ele sabe que é desejoso para você, que ressalta aos seus olhos. Por quê? Porque ele entra no seu pensamento e descobre? Não, porque ele conhece os seus traços a partir daquilo que você fala, como se você se comporta no dia a dia, a partir daquilo que você vê, que você ouve. Então ele vai fazendo um mapeamento de você. Ele conhece você, o inimigo, o diabo conhece você a partir dos teus traços, do seu comportamento. E ali ele trabalha criando distrações para que você não venha entender realmente qual é o caminho. Então, existem caminhos, sim, parecem bons, mas levam à morte. E vamos lá pro verso 15, vai dizer, ó: o ingênuo acredita em tudo que ouve, o prudente examina seus passos com cuidado. O 16, o sábio é cauteloso e evita o perigo. O tolo confia demais em si mesmo e se precipita. Aí, ó, o sábio é cauteloso e evita o perigo. O prudente examina os seus passos com cuidado. Agora, o ingênuo acredita em tudo que ele ouve. O tolo confia em si mesmo, né? O ingênuo acredita em tudo que ouve, né? Se falar, ali, o Cristo tá ali, olha, Cristo tá ali. Ele vai lá atrás do Cristo, né? É o ingênuo. Por quê? Porque Cristo não vai estar ali e você vai lá atrás do Cristo. Ele vai vir nos céus para todo olho ver, todo olho verá ele vindo descendo, né? Então, assim, existem palavras que só conduz ao ingênuo. Por quê? Porque o ingênuo, ele não analisa, né? Ele não coloca discernimento, ele não tem, na verdade, conhecimento, ele acaba se perdendo na própria ingenuidade, né? O perigo do ingênuo é esse, porque ele se perde e ele é conduzido a partir de uma falta de conhecimento, né? Um conhecimento que ele não tem. Então, qualquer conhecimento, qualquer sorte de doutrina, qualquer filosofia, ele acata. Por quê? Porque ele não conhece nada, né? Qualquer nota falsa para ele é verdadeira, porque ele não conhece a verdadeira. O ingênuo é mais ou menos isso. E o tolo, ele confia, o tolo que também, né, a ingenuidade pode gerar uma tolice, mas o tolo, ele também é muito mais, ele pode ser separado, né? Porque o ingênuo, às vezes, ele é uma pessoa simples que não tem conhecimento. O tolo é aquela pessoa que, na verdade, ela também não tem conhecimento, mas ela é cheia de arrogância, né? Ela é cheia de orgulho. A gente pode também classificar o tolo e o ingênuo assim. Há momentos que existe o tolo e o ingênuo junto, mas se a gente quisesse fazer uma separação assim básica, seria mais ou menos isso. O tolo, ele confia demais em si mesmo e se precipita. Ele é tão arrogante que ele confia nele mesmo, né? Ele acha que ele é capaz, ele é autossuficiente, ele se precipita nas suas próprias palavras, nos seus próprios comportamentos e ele se perde. Esse é o tolo, mas o sábio, ele vai ser cauteloso, evitar o perigo. E o prudente examina todos os seus passos, né? Ele examina com cuidado os passos que ele dá. Ele não vai por tudo aquilo que dizem para ele. Ele ouve, ele administra, ele peneira e ele examina os próprios passos dele, analisando aquilo que realmente é bom ou não é, a partir das consequências que aquilo pode gerar. Vamos lá, o verso 21. É pecado desprezar o próximo. Feliz é o que ajuda os pobres. Eu quero ler esse verso 21 junto com o verso 31, que vai dizer, ó: quem oprime o pobre insulta o seu Criador, mas quem ajuda o necessitado honra a Deus. E é verdade. Precisamos ajudar aqueles que necessitam de ajuda, aqueles vulneráveis, né? Os órfãos, as viúvas, que a Bíblia traz esses como pessoas vulneráveis dentro do contexto daquela época, mas hoje órfãos e viúvas a gente pode trazer todas aquelas pessoas que necessitam de proteção, que não têm voz, né? Crianças, adolescentes, mulher em estado de violência, de abuso, qualquer pessoa que precise de ajuda, precise de voz, precise que alguém a socorra, precise que alguém fale por ela, precise que alguém a escute, a veja. Imagine aí N possibilidade de pessoas em condições de vulnerabilidade, moradores de rua, né? Pessoas em pobreza extrema, como a gente falou ali, que quem ajuda os pobres, né? Então, todas as pessoas nesse contexto de que precisam de socorro, nós não podemos fechar os nossos olhos. É responsabilidade nossa. Passou, viu? Já é responsabilidade sua. Passou, ouviu? Já é responsabilidade sua. Não adianta lavar as mãos, não adianta fechar os olhos, porque o Senhor sabe que você tomou conhecimento, que você está vendo, e se você passar em largo, Ele observa, o Senhor está vendo. Agora, se você parar, se você cuidar, se você tratar as feridas, igual aquele samaritano que cuida daquele homem, se você cuidar na medida das suas possibilidades, Deus vai te honrar, porque lá em Mateus 5 vai dizer: bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Vamos voltar aqui para o verso 22, que vai dizer, ó: o trabalho árduo produz lucro, mas a conversa fiada leva à pobreza. Gente, quem é que não conhece, né? Alguém que fica na esquina de conversa fiada, né? Essa pessoa,
você vê que normalmente a reclamação é tipo, o governo não fez isso, meu auxílio é aquilo. Não tô falando de pessoas que são amparadas pelo auxílio é bênção na vida de pessoas que realmente precisam. Agora, existem pessoas que gostam de conversa fiada. E essas pessoas que vivem de conversa fiada nas esquinas só leva à pobreza. Ela nunca consegue sair do ponto que ela está. Por quê? Porque ela gosta só de conversar, ela só reclama. Agora, o trabalho árduo produz lucro. O trabalho árduo, o trabalho digno, o trabalho ali, a labuta do dia a dia, o querer melhorar, o querer suprir as necessidades da família ou as próprias necessidades, né? Esse trabalho leva ao lucro, produz ao lucro. Todo trabalho árduo produz ao lucro, viu? Até porque tudo que a gente planta, a gente colhe. 26. Quem teme o Senhor está seguro, ele é refúgio para os seus filhos. Eu sempre gosto quando tem esse provérbio destacando alguma coisa no sentido de temer ao Senhor, eu gosto de destacar, por quê? Porque nós precisamos de Deus em todas as coisas, né? O salmista vai dizer, elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? E ele mesmo responde, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Quem teme ao Senhor está seguro, ele é refúgio para os seus filhos. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. É preciso estar debaixo do esconderijo do Altíssimo para poder descansar. E nós só descansamos onde temos segurança. Então Deus, ele é segurança, ele é alto refúgio para aqueles que o buscam. Vamos lá, o verso 30. O contentamento dá saúde ao corpo. A inveja é como câncer nos ossos. A inveja é um sentimento terrível. Agora, as pessoas ficam muito preocupadas, né, com o invejoso. Olha, a pessoa tem um sentimento de inveja, tô preocupada porque vão ter inveja de mim, ou então tô sofrendo algum tipo de inveja. Tudo bem, cuide de você, né? Cuide com suas palavras, com aquilo que você expõe, com as pessoas que você compartilha, cuide. Mas olha, vou te dizer uma coisa, a inveja faz mal para quem sente. Ela é como câncer nos ossos. Então, a inveja é um sentimento ao qual todo ser humano, em algum momento, vai passar pela mente, mas você não pode deixar dar vazão, você não pode deixar florescer, né? Passou? Beleza? Repreende, não deixa aquilo prevalecer, porque a gente não pode controlar todos os pensamentos que passam, mas a gente pode controlar os que ficam, né? Então, sentimento de inveja é como câncer nos ossos. Ele destrói a pessoa que sente, não a pessoa que sofre. A pessoa que sofre o inveja, ou seja, que recebe a inveja, né? Sofre no sentido assim, a vítima do invejoso, ela realmente tem uma parte que gera uma influência, né? Mas se ela estiver debaixo do esconderijo do Altíssimo, nenhuma condenação há, né? Não existe maldição sem causa, não existe pouso de maldição, né? A não ser que tenha causa. Mas a inveja não tem que ter poder sobre você que está debaixo do esconderijo do Altíssimo, né? Que tem Deus como seu refúgio. Mas a gente sabe que gera uma certa influência, né? Uma energia negativa. Tudo bem, não vamos desqualificar num todo, né? Para quem já viveu isso e passa por alguma situação dessa, de energias negativas de pessoas invejosas. Tudo bem, né? Eu vou entender que a sua posição, mas sofre mais ainda, sofre o dano daquilo que ele mesmo sente, é invejoso, porque é como câncer nos ossos dele. Então é um sentimento terrível, é um sentimento pecaminoso. Se você é um invejoso, é uma iniquidade, já se tornou iniquidade, não é algo que passa, que vem e simplesmente de modo involuntário acontece. Se você procede nesse caminho de inveja, já virou uma iniquidade e é câncer nos ossos. Cuida, se liberte, trate isso, porque não faz mal a quem você profere a inveja, né? Na verdade, não é nem proferir, a pessoa que você cobiça, que você joga um olhar de inveja, uma palavra de inveja, mas sofre muito mais o dano você que sente a inveja. Que Deus possa te libertar verdadeiramente. Vamos lá, então, a gente já vai finalizar. Vou finalizar que a justiça engrandece a nação, mas o pecado é vergonha para qualquer povo, verso 34. E é isso mesmo. A justiça, ela é louvável, ela é virtuosa em qualquer âmbito, em qualquer circunstância, em qualquer comunidade, em qualquer meio social. Agora, o pecado também destrói qualquer povo, né? Não importa o povo, não importa a religião, não importa a comunidade, não importa. O pecado é pecado e ele destrói qualquer povo.
Eu espero que você possa aprofundar e meditar mais nessas palavras, que você possa refletir em Provérbios 14 e continuar aí remoendo essas palavras de sabedoria, aquilo que ressalta aos seus olhos, você possa realmente levar em consideração, não só para ficar na mente, na seara do pensamento, mas que venha descer para os sentimentos, para os prazeres, para as vontades e para as realizações, viu? Que a sua vida seja renovada, seja transformada e aprimorada cada dia mais, porque o Senhor quer que você tenha vida e vida em abundância. Deus abençoe sua vida grandemente.